Fala pessoal, terminei de gravar agora uma entrevista exclusiva com o treinador Márcio Fernandes, que falou muita coisa interessante para o futebol goiano e futebol brasileiro. Falou sobre Esli Garcia, por que ele nunca começava jogando e não começou jogando talvez no Goiás. O bicampeonato da Série C com o Vila Nova, bastidores exclusivos e uma resenha sobre Neymar, o craque do Santos, craque da seleção brasileira. Tá imperdível a entrevista, venha conferir. Aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos. Não, então, o convite na Inter de Limeira era só até o final do Campeonato Paulista, né? Então, eu tinha acabado de sair do Paysandu e aí o presidente Danilo me fez o convite para que a gente tentasse, com chances muito remotas de conseguir livrar a Inter do rebaixamento, mas aí não foi possível e a gente, quando acabou o Campeonato Paulista, a gente acabou deixando a Inter de Limeira. E até era um ponto que eu gostaria de abordar contigo. Semana passada eu conversei com o Hélio dos Anjos e algo que ele abordou é sobre essa instabilidade para os técnicos de futebol. Ele citou vários exemplos, né, e falou que a classe é um pouco desprotegida. O futebol vem mudando em muitas questões, vem se profissionalizando, mas parece que essa profissionalização no Brasil não está chegando para os treinadores de futebol. É algo que você concorda? Concordo inteiramente com isso. A gente realmente fica numa situação muito difícil, porque dependemos de resultado, não é levado em conta trabalho e é um imediatismo muito grande, né? Então, um exemplo, ano passado o Paysandu estava numa situação difícil, e eu fui para tentar salvar o Paysandu. Acabei até entrando no lugar do Hélio dos Anjos, né? E a gente conseguiu colocar o Paysandu no lugar até bom, ficamos acho que em 10º lugar, demos uma recuperada boa. Aí começamos o trabalho esse ano, onde hoje as contratações não são feitas com o treinador, né? Isso é uma coisa muito ruim, porque quem treina, quem molda uma equipe é o treinador. E hoje em dia as coisas não acontecem dessa forma. As pessoas que dirigem ou os próprios executivos é que contratam os jogadores. Então, as contratações são feitas com o gosto de quem não vai trabalhar com o jogador no campo, né? Então, cada um tem um modo de trabalhar e um modo de ver o futebol, né? Então, eu acho que deveria ser levado em conta isso para que os treinadores pudessem realmente ter uma condição melhor de trabalho e aí sim ser cobrado em cima, né, de um trabalho. Agora, imagina só, você não contrata o jogador, às vezes você não conhece o estilo do jogador ou como o jogador gosta de jogar. Você vê o jogador numa equipe é uma coisa, você trabalhar com o jogador é outra. Às vezes esse jogador tem alguns problemas extra-campo que acabam não rendendo dentro do campo. Isso tudo, se o treinador é o que faz a contratação, além dele ser cobrado justamente, ele sabe como tirar proveito, tirar o melhor desse jogador. Isso não acontecendo, fica muito complicado. Você é cobrado por uma coisa que você não fez, né? Não tem tempo para que você possa fazer com que esse jogador se encaixe dentro do seu sistema de jogo e você acaba perdendo o emprego. Então, é uma coisa muito injusta que acontece e fora a proteção que os treinadores não têm mais, né? Então, às vezes você vê na Série A, os treinadores estão respaldados por multas, né?
multas altíssimas, que às vezes essas multas dão uma condição para o treinador de fazer realmente o que ele pensa. Porque muitas das vezes eu vejo treinadores que a gente acaba não sabendo por que foi escalado aquele jogador, por que não colocou o outro jogador, e o treinador, às vezes, por uma condição financeira não muito boa, acaba fazendo, não da opinião dele, ou sim da opinião dos outros, né? Acaba perdendo o seu emprego e sem respaldo nenhum. Então, você vê os treinadores hoje da Série A, o cara sai de um time grande, mas ele tem uma multa altíssima, que dá uma condição dele ficar um ano e meio aí parado, tendo condição de receber todo mês, né? Sendo que, às vezes, em séries menores, você não tem essa condição. E a É, cobrança é a mesma de uma Série A. sim. Você citou algo interessante, eu acabei, nem estava na pauta, mas eu lembrei. E agora está repercutindo no Goiás, inclusive, sobre o Wesley Garcia, que estava com você no Paysandu. Ali, os torcedores, alguns torcedores, cobravam muito a entrada do jogador como titular e ele vinha sendo utilizado no banco, né? O- Você pode contar pra gente um pouquinho sobre esse caso? Porque repetiu aqui no Goiás antes da lesão. Até o treinador o Jair Ventura não estava colocando ele como titular, foi cobrado por isso, acabou que o jogador se lesionou. Então, o Wesley Garcia é um jogador que tem um potencial muito grande, uma qualidade de finalização muito boa, mas é um jogador que não tem uma intensidade durante os jogos ideal, pelo menos na minha opinião, né? Ele teve muitos problemas de treinamentos, porque lá ele tinha uma carga de treinamentos muito menor do que aqui no Brasil, então ele sentia muito, né, os treinamentos. Dentro dos treinamentos, não se empenhava do jeito que eu realmente gosto, né, com aquela intensidade, porque no meu modo de ver, o jogador treina de uma forma, ele joga dessa forma. Se ele treina numa intensidade baixa, ele não consegue sustentar o jogo numa intensidade alta. O que ele consegue fazer é em alguns momentos, né? Então, como a gente tinha esse problema, eu usava o Wesley dentro de um plano traçado pela nossa comissão, né? Não só técnica, mas também médica, fisiológica, para que a gente usasse o Wesley 20 minutos, 25 minutos, né? Onde ele poderia render mais numa intensidade que o jogo exigia. Então, dentro desses minutos que a gente usava, ele era muito importante para a gente. Tanto é que ele era o artilheiro da equipe, ele fazia algumas jogadas, mas toda vez que eu usava o Wesley, desde o início do jogo, ele não conseguia sustentar aquela intensidade, e aí, passando de 20, 25 minutos, ele já não rendia mais e acabava sobrecarregando a nossa equipe. Por isso, a gente tinha uma cobrança grande de torcida, porque o torcedor ele quer ver coisas bonitas, e o Wesley fazia realmente em alguns momentos, como eu falei, dentro desses 20 minutos, ele era um jogador diferencial. Mas passando disso, aí já realmente sobrecarregava muito. Então, a gente tinha uma certa cobrança, o Jair deve ter tido aí no Goiás, né? Mas a verdade é essa, e depois ele foi realmente entendendo, se empenhando mais nos treinos, mas aí ele logo não ficou mais no Paysandu, né? Eu até queria que ele continuasse, porque dentro do futebol de hoje, o Wesley, com a técnica que ele tem, com a finalização que ele tem, é um jogador interessantíssimo, porque essa intensidade ele pode ganhar, só que leva um tempo, né? Às vezes as pessoas pensam que da noite para o dia ele vai conseguir mudar, e não é assim. Leva um tempo, mas é muito mais fácil você conseguir pôr uma intensidade num jogador do que uma qualidade, uma finalização, né? Então ele tinha isso e eu queria muito que ele continuasse, mas aí as propostas foram melhores e ele acabou saindo.
Falando agora de conquistas, Márcio, você tem 3 passagens aqui no Vila. É 2015, campeão da Série C, acesso para a Série B. 2020, a temporada 2020 que acabou terminando ali em 2021, também campeão, acesso. E 2024, conquistou ali, eliminou, chega, elimina a Aparecidense na semifinal do Campeonato Goiano, depois elimina o Goiás, chega à final da Copa Verde. Enfim, são 3 passagens marcantes. Qual que você escolhe como a principal, a que você tem mais carinho? Ah, carinho, eu acho que eu tenho pelas três, né? Mas assim, eu acho que a mais é difícil falar assim, porque todas elas têm um ponto assim de lembrança feliz, né? Alegria. Mas assim, quando eu fui para o Vila, a primeira vez que eu fui para o Vila em 2015, na verdade eu nem sabia que o Vila estava na segunda divisão do Campeonato Goiano. Goiano. Aí quando eu cheguei, aí eu comecei a ver a situação, porque eu sempre eu joguei várias vezes contra o Vila pelo Santos, né? Então eu vi aquela torcida maravilhosa, enorme. Aí eu falei, pô, é um clube sensacional. Aí eu cheguei num momento assim que as coisas estavam muito ruins, né? Caída para a segunda divisão, não tinha dinheiro para nada. Mas então essa situação assim foi que, para você ter uma noção, quando nós fomos campeão da segunda divisão, que aí não foi tão difícil, né? Porque a nossa equipe era uma equipe forte para a competição, né, da segunda divisão, então não foi tão difícil. Mas para o brasileiro, a gente não tinha uma equipe tão forte assim para almejar ser campeão do brasileiro. E a gente tinha jogado contra o Anápolis. E a nossa situação não era uma situação financeira boa, né? E nós conseguimos trazer três jogadores de lá, né, que foi o Ramires, né, o Moisés, né, e agora me falha a memória assim, um zagueiro que eu levei também do Anápolis. E esses dois jogadores, o Moisés e o Ramires, foram os melhores jogadores nossos no brasileiro. Inclusive, o Moisés foi o melhor jogador do brasileiro, foi considerado o jogador do brasileiro naquela oportunidade. Então, foi um momento assim que eu senti assim mais orgulho de mim mesmo, porque foi um trabalho muito difícil. A gente tinha que realmente conseguir extrair muita coisa para conseguir aquele título, né? Depois nós fomos jogar contra o Londrina na final, né? O time do Londrina era um time muito forte, tinha o Gava, eh, jogadores assim, Germano, Zé sabe? Rafael? Zé Rafael, jogadores muito bons, né, naquela oportunidade. E era uma equipe que não levava gol, acho que há 8 jogos. E eles tinham um ganho de 1-0 da gente. Acho que foi até o Zé Rafael que fez o gol, se eu não me falha a memória assim. Aí fomos para o Serra Dourada. Aí uma festa danada na chegada, eu nunca tinha visto aquilo assim, uma torcida sensacional, né? Aquilo tava, era só fumaça vermelha. Aí, com 3 minutos de jogo, levamos o primeiro gol do Londrina. Imagina, a gente tem que reverter já 2-0, né? No caso, que um lá e outro aqui, 2-0 para uma equipe que não tomava gol há 8 jogos. A gente tinha que fazer 3 gols nessa equipe. E aí eu não sei de onde que a gente buscou força, né? Eu acho que a nossa torcida foi muito importante para aquele momento. E aí, acho que com 20 ou 25 minutos do jogo, a gente já estava ganhando de 2-1. Aí fomos para o vestiário, passei sempre a maior confiança nos jogadores, mesmo achando que talvez não desse, mas a gente passou a maior confiança. Nós tínhamos jogadores ali que realmente eram líderes acima de tudo, que era o Frontini, o Robson, né, o Edson. Eram jogadores assim que levavam o grupo dentro do vestiário. Eram muito positivos, né? O Frontini era um cara assim muito positivo. Um dos melhores assim que eu vi em termos assim de ser um cara positivo. E aí voltamos para o segundo tempo e fizemos 4. Quer dizer, numa equipe que
não tomava gol há 8 jogos. Então foi uma coisa muito difícil. A segunda passagem, aí o presidente já não era mais o Guto, era o Hugo, né? Que tinha sido meu diretor em 2015. E aí ele me ligou, uma situação difícil, assim, em todos os sentidos, porque eu ia substituir um treinador que tinha perdido o primeiro jogo no quadrangular final, né? Triangular. E aí eu pensei, falei, pô, mas caramba, é uma situação difícil, o cara, porque o time do Vila tinha ido bem o campeonato todo. E aí chegou nas finais, perdeu esse primeiro jogo do Ituano, e aí eu acho que não acreditavam mais, né? Que a equipe conseguisse subir. Inclusive, quando o Hugo falou comigo, ele já falou pensando numa Série C, né? Que eu já ia olhando o grupo e tudo, e pensando já numa Série C. E aí, quando eu cheguei no Vila, já vi uma coisa diferente, né? O Hugo, assim, é um cara dentro do clube, ele faz coisas fantásticas, né? O clube era outro clube. O que eu tinha visto do Vila, de uma dificuldade, de coisas assim, eu já vi o Vila diferente, é, sabe? Vestiários, estrutura, tudo era muito diferente. Aí aquilo, falei, pô, acho que o negócio aqui vai dar certo. Aí fomos jogar contra a melhor equipe de todo o campeonato, que tinha sido Santa Cruz, né? Precisando ganhar. E ganhamos lá em Recife. Aí jogamos com 2 jogos fora. A situação era difícil. 2 jogos fora. Se a gente perde qualquer um dos dois, já ficava muito difícil. Porque quadrangular, né? Essas duas equipes bem, eles ganhavam, já iam ficar muito distantes da gente, né? Que já tinha perdido o primeiro. Aí empatamos com o Brusque, que tinha sido a segunda equipe. Aí voltamos para casa e pegamos o Santa Cruz de novo, uma virada. Aí perdemos do Santa Cruz. Não, minto. Pegamos o Brusque. E aí perdemos do Brusque. Aí voltou toda à tona aquela tristeza, não vai dar mais, não sei o quê. Aí pegamos Santa Cruz, ganhamos do Santa Cruz num gol assim, é, assim, que eu via realmente que tinha a mão de Deus ali, né? Falei, o negócio vai dar certo, porque nosso jogador fez um gol. Ele não conseguia chutar nem de esquerda. Ele pegou um chute que eu acho que dos melhores chutadores de canhota fariam aquilo, né? E aí ele conseguiu pegar aquele chute, e nós fizemos o gol, ganhamos o Santa Cruz. Aí fomos para Itu, precisando da vitória em Itu, e o Ituano também, lutando pelo acesso. E aí conseguimos a vitória lá em Itu e subimos. E além de subir, conseguimos a primeira colocação, porque o Brusque perdeu do Santa Cruz lá, e nós fomos disputar o título contra o Remo, e aí ganhamos do Remo as 2 partidas e fomos campeões. Então é assim, cada um tem um motivo assim para a gente contar, né? Essa terceira passagem, a alegria maior foi realmente ter recuperado, né? Porque o clube tinha perdido de 2-0 já do Aparecidense, nós precisamos reverter uma situação, revertemos para 3-0. Depois pegamos o Goiás pela Copa Verde, ganhamos do Goiás, passando em 2 jogos. Pegamos o Cuiabá, que era um time de Série A, e passamos em 2 jogos. Depois o outro jogo foi nos pênaltis. E fomos vice-campeões, do Campeonato Goiano, jogando contra uma equipe que realmente estava muito acima da gente, que era o Atlético Goianiense, que era o time do Jair até, no caso, né? Eles estavam realmente muito acima, estavam jogando, naquele momento assim, eles estavam jogando muito, e nós perdemos os 2 jogos para o Atlético, 1-0 e acho que 2-1, foi isso mesmo, 1-0 e 2-1. E aí não fomos campeões, e esse ano, graças a Deus, o Vila foi campeão goiano, né? Que fazia muito tempo. E o Hugo acho que merecia esse título aí por tudo que ele faz, tudo que ele representa aí dentro do Vila. É um cara assim que eu tenho o maior respeito, porque apesar de ele ter me demitido 3 vezes, não, duas, né? 2 vezes, mas eu não posso é,
dizer nada ao contrário, né? Um cara sensacional, um cara que eu tenho como amigo. E quando ele me demitiu, realmente era uma situação muito difícil para ele, porque não tinha condição. Nós perdemos o jogo lá contra o Paysandu, que assim foi uma coisa que ninguém explicava, nem explica até hoje, porque por mais que o Paysandu tivesse uma grande equipe e tinha, não era nunca para a gente perder de 6, né, do jeito que a gente perdeu. Assim, são coisas que o futebol, né, não não tem explicação. A gente fica procurando uma explicação até hoje e não acha, né? Mas eu só tenho que agradecer a tudo, ao Vila, que me deu muitas alegrias, né? Ao próprio Hugo, que é o presidente, que hoje é meu amigo particular, um cara que eu tenho o maior respeito dentro do futebol, por tudo que ele representa, né? E um cara, assim, que realmente ele é diferencial, é muito diferente. É até algo que eu acho que você não sabe. Eu conversei com o Moisés na sexta-feira, ele concedeu uma entrevista aqui. Ele contou da sua ligação, foi até um pouco engraçado, que ele ainda lembra que você perguntou qual que era o condicionamento físico dele, se ele estava pronto para jogar. Aí ele mesmo fala que deu um migué falando: tô ótimo, tô pronto para jogo, me coloca como titular. E de fato ele entra como titular e faz aquele gol de bicicleta contra o Cuiabá na estreia da Série B da Série C, né, em 2015. E outro detalhe que ele contou, e eu acho que você não sabe, que você chegou a citar aí, que tinha dúvida se dava para virar contra o Londrina. Moisés falou que ficou muito na cabeça dele que subindo para o túnel ali do Serra, você falou para a Hum. equipe: olha, se por acaso acontecer alguma coisa e a gente levar um gol no começo do jogo, não desespera que dá para virar. E ele, segundo ele, foi isso que deu o fôlego para todo mundo conseguir virar a partida. Logo ele marca o gol com o passe do Robson, e como você falou, né? Aos 20 já estava 2-1 no segundo tempo o Zotti faz o terceiro e ele completa com o quarto. Então, um detalhe que foi curioso, trazer ele na sexta e agora você completando essas informações. Algumas coisas assim que o treinador sente, né? Isso no meu caso, assim, né? Quando eu subi o Serra, assim, que a equipe estava perfilada, eu senti isso, sabe? Eu vi aquela torcida, eu falei, meu Deus, se a gente levar um gol, como que a gente vai reagir? Porque quando o Serra está lotado, não tem como você passar informação durante o jogo. A não ser que o jogador venha ali, perto ali, você consiga falar, mas é muito difícil. Você não consegue chamar o jogador para ali. E ali eu senti, eu falei para eles, realmente. Eu falei para o Robson, eu acho que eu não falei diretamente para o Moisés, mas acho que ele deve ter escutado perto, né? Aí eu falei, olha, se a gente levar um gol, não desespera. Nós temos condições de virar. E é uma coisa assim que você fala, mas você não tem certeza de nada, né? E aí aconteceu. E aí eu lembrei disso também no jogo. Eu falei, meu Deus, eu falei aquilo, mas talvez não fui eu que falei. Deus é que mandou eu falar aquilo. E aí deu certo, né? Graças a Deus deu certo e a gente conseguiu uma vitória histórica. Tá na memória de muitos vilanovenses, inclusive foi usada como inspiração para esse título goiano agora. Para na reta final, Márcio, três perguntinhas rápidas aqui contigo. Uma partida mais marcante da sua carreira como treinador? Olha, uma das partidas mais marcantes foi quando eu estava no Santos, né? Eu peguei o Santos também numa situação muito difícil, onde os treinadores não queriam assumir o Santos com medo de cair. Eu era um treinador da base, né, dos juniores, e aí eu tive o convite do presidente, que era o Marcelo, que hoje é o presidente novamente, né? E aí ele me chamou, falou: ó, é você que vai ser o treinador, não tem outro nome. Eu não tinha uma experiência assim para assumir um time tão grande assim, com uma responsabilidade enorme, né? Se eu caísse com o Santos, eu nunca mais ia ser treinador, porque sabe como é que é essas coisas, né? A torcida não ia entender nunca. E ali foi uns momentos difíceis, aí nós conseguimos livrar, passamos por isso, e aí eu
fui efetivado como treinador. Aí um jogo na Vila, contra o São Caetano. O treinador era o Vadão, né? Que hoje, que Deus o tenha, né? Eles estavam ganhando de 1-0. Eu cheguei no vestiário, torcida vaiando, tudo. Cheguei no vestiário, aí perguntei para os meus dois auxiliares. Ah, e a torcida estava pedindo o Molina, para que entrasse o Molina. Aí eu cheguei no vestiário, falei com os meus dois auxiliares, aí eles falaram a mesma coisa, olha, contra a torcida não tem como a gente ir. Nós temos que colocar o Molina. Mas assim, isso é uma coisa que é de treinador para treinador. Eu fui porque o vestiário são separados do treinador e dos jogadores. Fui para o meu vestiário, orei, pedi a Deus que me desse uma luz. Aí eu voltei e falei, eu não vou pôr o Molina. Aí os caras, pô, mas você tá doido, você vai cair hoje. Não, eu vou botar o Robinho, que era um jogador que eu tinha trazido do Mojimirim. Não, o Robinho, que jogou no Curitiba, depois esteve comigo no Paysandu, né? Aí eu falei, jogou no Palmeiras também. Eu falei, eu vou botar o Robinho, porque o Robinho vem treinando bem, e eu acho que ele merece a nossa confiança e colocar ele. Aí coloquei o Robinho. Da saída do túnel até o banco do Santos, assim, eu nunca vi um lugar tão longe para chegar. Parecia que eu estava indo daqui para Araçatuba a pé. Não chegava nunca o banco e a torcida vaiando, me chamando de burro, de burro, de burro, vaiando, vaiando. Falei, meu Deus, hoje eu vou cair, mas vou cair com as minhas convicções. Aí Deus, né, me honrou naquele momento ali, como tudo na minha carreira, né? Deus sempre me honrando, me abençoando. O Robinho fez 2 gols naquele jogo, nós viramos o jogo para 2-1, e aí as coisas mudaram tudo, né? Porque aí as pessoas começam a acreditar mais em você, né? Fala, caramba, o cara foi firme mesmo. Não botou o Molina, eu acho que não sei quantas mil pagantes tinha ali na vila, mas estava lotada a vila. E, e aí a gente conseguiu a virada com o Robinho fazendo 2 gols. Até contei isso daí quando o Robinho estava agora comigo no Paysandu. Hoje o Robinho é um jogador muito mais experiente, né? Um jogador já. Eu acho que naquele momento o Robinho era bem novinho. Hoje já é pai, já é dono, é um cara sensacional, um cara que já ganhou muito dentro do futebol. Um menino que eu respeito muito. É um cara assim diferente de muitos dentro do futebol, né? Um jogador que dentro do vestiário é líder, um líder positivo e que acrescenta muito dentro de uma equipe, né? Não, bacana essa história. E, para finalizar, um jogador que você tem um carinho especial. Tiveram vários, né? Mas assim, um que eu acho que as pessoas vão lembrar mais, porque tiveram muitos jogadores que eu trabalhei 10 anos na base do Santos, muitos jogadores que saíram ali do Santos, que brilharam no futebol, né? Mas os dois que mais brilharam dentro do futebol, os três no caso, foi o Robinho, né? O Ganso e o que eu tenho o maior carinho, até porque ele demonstra esse carinho por mim, é o Neymar, né? Então, eu tive até agora próximo aí na Inter de Limeira, né? Aí ele foi lá me dar um abraço. E você sabe, né? Hoje o que o Neymar faz repercute muito, né? Então, aquele abraço que ele me deu, aquele carinho, o pai dele, né? Que eu tenho um carinho também muito grande, porque eu sempre falo isso do seu Neymar, né? O pai dele é o cara que realmente fez com que tudo isso acontecesse. Hoje ele pode fazer muitas coisas, até porque tem uma condição hoje financeira, né, que dá a Sim. condição dele fazer muitas coisas aí. Mas ele sempre foi um cara assim que apoiava, nunca pediu para colocar o filho dele, nunca.
E ele poderia fazer isso, que o Neymar, na base, era muito diferente. Um jogador, né, já ganhava muito mais do que titulares dos juniores, né? Ele tinha 15 anos quando eu levei ele para a Taça São Paulo, mas o pai dele realmente foi um cara diferente, pegava muito no pé dele, cobrando para treinamentos. Assim, Neymar não tinha sábado, domingo de festa, nada, era a igreja, era, sabe? O pai dele era muito assim, no pé do Neymar. Então fez com que realmente o Neymar fosse o que ele é hoje, né? Essa potência toda. Então, eu falo dele, mas tem vários jogadores que eu poderia citar aqui que eu tenho o maior carinho, porque começaram comigo na base, eram garotos, né? Hoje são pai de família, os caras que realmente são como posso falar, são referências para as suas famílias, né? Então, mas eu vi se eram meninos, né? Mas Sim. eu vou citar o Neymar hoje. Não, tá certo. Muito obrigada, Márcio, por essa entrevista. A gente conseguiu abordar aí do Paysandu, do Vila, Santos com o Neymar. Você tem muitas histórias boas e todo o sucesso do mundo na temporada 2025. Vamos ver a proposta que chega aí, mas tenho certeza que vai ser um caminho muito vitorioso para você. Eu que agradeço a oportunidade aí de a gente falar um pouquinho da gente, participar do programa aí. E sempre é bom, né? Falar com goianos, lembrar um pouquinho daquele tempo. São coisas que a gente leva no coração e não vai esquecer jamais. Valeu, Márcio. Valeu.